É, muito bem, a paz do Senhor a todos vocês aí, né? Hoje é 4 de junho de 2018, são 13 horas e 40 minutos. Bom, estamos aí, né, na iminência de um caos no Brasil, né? Hoje aí foi prometido por esses caminhoneiros, a qual o governo não cumprir as suas normas aí, não chegar e abaixar, não controlar isso aí, eles irão entrar em greve mesmo. Mas independente do que seja, se entram em greve ou não, é como eu continuo dizendo, é melhor ter armazenado algo para comer, para beber, porque diante de tudo isso aí ficaria difícil achar algum lugar aberto ou algum lugar que tenha, né, algo para vender ainda. Mas isso é só uma precavenção, né, irmão? A gente aqui temos que andar prevenidos, né? De uma forma ou de outra, a fome vai acontecer neste Brasil, no país, no mundo inteiro. É bíblico, não há como regredir, como regressar, como tentar parar, porque nem a oração mesmo do justo vai poder fazer efeito diante das profecias que o nosso mestre aí profetizou. Então nada pode parar. Então não pensa você que a tendência é melhorar, porque não é melhorar, a tendência é piorar. Agora, nós como cristãos devemos sim orar pelo povo, orar para que Jesus salve, né, o máximo de pessoas que verdadeiramente dedicam aí, possam ter a grande oportunidade de salvação, e pelos nossos familiares. Cedo ou tarde, tais coisas vão acontecer que vão mesmo aí fazer com que verdadeiramente muitas pessoas vão sofrer a pestilência do que tem dito a Bíblia. Bom, mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: o povo estão pedindo intervenção militar, né? Intervenção militar. Nós vemos aqui, né, que vamos passar aqui para alguém que queira conhecer. Eu vou dar aqui um pouco do que eu tenho conhecimento, não sou expert nisso, mas o pouquinho que a gente passou, né, estudando isso aí, quando a gente está na segurança pública, né? Então, pouquinho a gente passa para o povo. Não que eu sou aqui sabedor de nada, né? Mas por ao menos um pouquinho que a gente entende, eu vou passar para você porque não haverá intervenção militar, né, neste caos que está vendo contra o Brasil, né? Porque não haverá. Veja bem que eu vou explicar rapidamente aqui. Mesmo que você peça, aí você diz assim, mas está escrito na Constituição, né, federal aí, né, que todo poder emana do povo, né? Aqui está escrito, né, artigo 1. A República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados e Municípios do Distrito Federal, constituem Estados democráticos de direito e tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade das pessoas humanas, os valores sociais dos trabalhos da livre iniciativa, o popularismo político, né? No parágrafo único, é o que o povo sempre tem clamado e falado, né? Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, veja só, artigo 2, segundo que está aqui, são poderes da União independente a harmonia entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, a constituir objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, né, construir uma sociedade livre, justa e solidária, né, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir a desigualdade social regionais, onde não existe isso, né, no nosso meio, né? Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Bom, então nós vamos pegar todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo, né, quando ele não quer um representante, então dá-se o direito a este povo pedir outro, né, outro político, né, que estará lá exercendo a presidência. Então, este poder é que arranca o presidente e que pede novas eleições. Então, neste caso, eleições diretas é o que pode acontecer quando todo o poder emana do povo. Agora, o problema é que o povo está pedindo intervenção militar. Bom, irmãos, eu acredito que todos os militares, né, que tanto da polícia militar, do exército, né, da aeronáutica, da marinha e outros, né, que são do órgão da segurança pública, se achasse verdadeiramente uma brecha, né, para poder se rebelar contra o seu chefe de Estado-Maior, né, eles rebelariam.
Então preste bem atenção. Você tem uma sua casa. Na sua casa você é o chefe de família. Quem manda e dá a ordem é você que decide. Então, se alguém se levantar contra você ali, a autoridade maior é sua. Então, se você tirar e mandar embora, tem que ir. Não é isso? Por quê? Porque, na verdade, essa é a sua autoridade. Você é o chefe maior que está ali, né? No caso, vamos dizer aqui, né? Nós estamos falando dos homens, né? Eu pergunto para você, alguém pode tirar Deus do poder? Não. Porque ele é o Deus todo soberano, é o Deus supremo, é o Deus que manda em todo o universo. Então, mesmo você insatisfeito, né, com a ação de Deus, com a justiça de Deus ou não, você nunca vai tirar Deus do poder, né? Ah, pastor, mas você quer comparar Deus com os homens? Não, eu quero comparar, né, o que você está entendendo aqui, eu quero comparar uma coisa, o seguinte, para você ver quando alguém aqui na terra está, né, no supremo poder, né? Então, não existe como derrubar, como tirar uma pessoa do poder com as próprias forças armadas que protegem ele. Você entendeu? Você não pode chegar e falar para os anjos de Deus e falar, olha, não gostei que Deus fez isso e aquilo outro. Vai lá, anjos, vai lá, derruba Deus, tira Deus de lá. É um exemplo, né? Deus é lógico, ele é o Todo-Poderoso e nem se os anjos quisessem, quem é esses homens daqui para ter um poder que o nosso Pai, nosso Criador tem, né? Então, se os anjos rebelassem contra Deus, simplesmente com um sopro ele acabava com todos os anjos, né? Lógico, é óbvio. Como os anjos não têm livre-arbítrio mais, então não pode de maneira nenhuma rebelar-se mais contra Deus. Então, eles são fidelgos, né? Eles são cheios de fidelidade ao Todo-Poderoso, assim como nós também aqui na Terra devemos sempre ser ao nosso Deus. Mas é uma ilustração, tá bom? Para que você possa entender. Isso eu estou falando de rei, de presidente, tá bom? Eu só estou simplesmente aqui colocando para você algo que verdadeiramente você possa aí entender a minha explicação. É lógico que eu mexi aí com o poder do Todo-Poderoso, do Supremo, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, para mostrar para você. Então, quero dizer para você, não que a gente está aqui comparando o reinado do homem com o reinado de Deus. Não, de jeito nenhum. É só uma suposição para você entender. Então, pode os anjos de Deus ir contra ele? Entendeu? Pode os anjos de Deus ir contra ele? Pode. Não. Por quê? Porque os anjos de Deus estão sob o domínio, né, de Deus. Então, eles não podem. Então, se Deus ordenar aos seus anjos como ele manda para acabar com essa terra, ele não vai ter piedade de ninguém não, meu irmão. Lembre bem, nós estamos aqui fazendo a comparação entre a Bíblia. Ele não vai ter piedade de ninguém. Ele vai chegar aqui e não quer conversa com ninguém. Deus deu uma ordem, ele vai acabar exterminar com o inimigo dele. Você entendeu como é que é? Assim também funciona aqui na Terra. Né? Você tem que entender isso aí, né? Existem leis é leis. E essa lei criada pelos Illuminati, isso aí está no artigo em todas as constituições do mundo, dos países. Então eu vou bem dizer para você aqui, pode me chamar de estúpido, ignorante, mas eu só quero passar o meu raciocínio pelo que eu conheço um pouco desta lei, pelo que eu já tive lá dentro, e por pessoas que até mesmo estão na ativa, eles vão saber que eu não estou mentindo. Eles vão falar, o que o pastor está falando é verdade, nós não podemos ir contra o nosso próprio patrão, nós não podemos ir contra o nosso próprio poder autoridade aqui, né? Então veja bem, veja só, se porventura acontecer uma intervenção militar, vamos supor que os militares, eles se rebeliam contra o presidente da república, certo? Ah, porque o povo está pedindo, todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo para eleger um presidente. É o povo que chega e escolhe o presidente. É eles. Eles não, eu quero o pastor Leão lá e pronto, está decidido. Então, ninguém pode impedir. Nenhumas leis da ONU pode impedir que o Leão vá para lá. Claro que é óbvio que se colocar o Leão lá, o Leão vai querer consertar o Brasil, os Illuminatis vão matar o Leão, né? Vão destruir, vão acabar, vão tirar o Leão do poder, porque esse não é o plano, né? O plano é escravizar mesmo a população, como diz a Bíblia, temos que tá indo para o cumprimento aí digamos aí da Bíblia Sagrada, né? Das profecias. Então veja bem que eu quero só simplesmente fazer você entender. Tá bom? Só fazer entender. Bom, para mim, as Forças Armadas lá ou não vai fazer diferença nenhuma, porque eu espero o arrebatamento. O único que dá a solução para os cristãos neste momento é o arrebatamento, é Deus, é Jesus. Mas eu quero te dizer por
Por que muito tempo as pessoas estão pedindo as Forças Armadas, né? Por que muito tempo? Eu, né, na verdade, eu fui rever os meus conhecimentos que eu aprendi quando eu estava trabalhando na área da segurança, né? E eu pude ver que o meu instrutor, quando nós éramos recrutas, né, ele disse, olha, lembre bem uma coisa, as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, né, elas foram criadas, na verdade, para defender o presidente da República, correto? Bom, mas e aí, pastor, e o nosso Brasil é atacado? Bom, segundo, né, quando a briga ela é externa, as Forças Armadas, ela tem o dever de defender o país. Você entendeu? O que é briga externa? Né? A Venezuela vem para atacar nosso país, a Bolívia, o Japão, a China, quem seja. Então, as Forças Armadas ela tem que defender o Brasil. Ela tem que defender o povo. Qual é a questão daquelas Forças Armadas externas em destruir? Se a questão delas é mandar uma bomba lá em Brasília e destruir o presidente da República. Se acabou matando o presidente da República, a força ela enfraquece. De quem que vai vir as forças, né? Até que se organize as ordens, as Forças Armadas vão mandar cegas, né? A comando dos generais, os generais não sabem o que vão ter que fazer mesmo, então eles vão fazer muitas coisas que vão acabar entregando o país à escravidão. Então veja bem que você pode ver que numa guerra iminente, externamente, as Forças Armadas elas cercam, né? Ela protege o presidente e seu governo, né? Ela protege. Veja aí, você já viu filme dos Estados Unidos e outros aí, que quando há um iminente caos, né, de uma briga externa, né, acontece aí que as Forças Armadas, as polícias inteligentes, elas estão ali protegendo o presidente. Você vê que não, nos Estados Unidos tem até um lugar para colocar subterrâneo o presidente para que ele não seja atacado. Ele é o cabeça. É através dele que vem as ordens. Entendeu? O que pode evitar uma morte, uma execução, né, de alguém numa pena de morte? Só a palavra de um presidente. Você entendeu? Então isso tudo, ele segue na risca esse sentimento. Se for possível deles matar, escravizar o povo todo e contra o próprio povo que vai contra o presidente, eles vão fazer isso. Não adianta você pensar que eles não vão fazer. Preste bem atenção. Se a população do país, ela revoltar e partir para cima do Planalto, para invadir, para matar o presidente, para isso, aquilo, outro, vocês acham que quem é o governante das Forças Armadas? É o presidente. Ele, com um telefonema, né, ele manda a Marinha, né, manda a Aeronáutica, certo? A vir e fazer as suas funções, até mesmo bombardear e matar o povo, o seu próprio povo, porque embora as Forças Armadas, elas são criadas para manter a lei e a ordem, sim, mas na verdade, quando se trata com países externos, acontece isso, porque ali estão todos amigos, até o povo está satisfeito com o presidente que está guerreando contra o inimigo, mas quando se guerreia contra ele, irmãos, lembre bem, as Forças Armadas não vai voltar contra o presidente, ela não vai voltar, mas e lá em 64, não sei o quê, bom, irmão, se houve conspiração entre eles, né? Então eu posso dizer uma coisa, que houve uma ordem, né, do próximo presidente, que na verdade estava ali, talvez ali os generais ali estavam em acordo com o futuro presidente, estava só um minutinho. Estavam submissos a eles, né? Deixa eu tomar água aqui, porque o negócio tá meio... Então é isso aí. Então veja só, que eu quero dizer para você que não vai haver uma intervenção militar para salvar o povo. Vai haver uma intervenção militar contra o povo. Isso você pode ter certeza. Porque é ordem dos Illuminates. É ordem, né, dos Illuminates. É ordem, é bíblico, né? A escravidão, né? A escravidão, ela vai ter que acontecer no mundo inteiro, não é só no Brasil. O anticristo tem que causar um caos para que ele entre com a solução depois do arrebatamento. Então,
Por que não vai haver uma intervenção militar? Por quê? Porque a briga não está sendo externa, está sendo interna. Então veja bem, você é um chefe, você é o chefe do poder das Forças Armadas. Você comanda, é através de você que as Forças Armadas são subordinadas, né? É através de você, você é o patrão das Forças Armadas. Mas naquele momento, essas Forças Armadas, ela rebelar. Você já imaginou se um desses soldados, um general desse, rebela contra o presidente? Embora sabemos que muitas partes dessas aí, as Forças Armadas estão aliadas ao governo. Então existe divisão entre essas Forças Armadas. Vocês acham que os soldados brasileiros estão satisfeitos com isso? Não, porque as famílias deles também estão sofrendo. As famílias deles também estão querendo isso. Vocês acham que os próprios soldados que estão lá dentro, né, eles não gostariam também de chegar e entrar aí nesse congresso e pôr esse presidente para correr e mandar ele com uma bomba, né, atômica amarrada no foguete para explodir na lua? Claro que sim. Existe sim esses soldados, muitos soldados desses gostariam, mas eles não podem ir porque isso aí é crime de guerra, ou seja, conspiração contra o seu próprio presidente. Então eles vão responder e podem ser até penalizados a ser mortos, né, no paredão. Vocês não entendem isso. Se vocês brasileiros, né, reivindicam muito seus direitos, mas vocês não conhecem seus direitos. Às vezes vocês conhecem o seu direito um pouco, mas não conhecem o direito dos outros. Então veja bem que eu quero aqui dizer para você que o único caminho é só Jesus. E preparar para o arrebatamento, porque esse aí ninguém tira do poder, esse aí ninguém vai contra ele, esse aí é o Todo-Poderoso, esse aí acaba com o mundo e com quem ele quiser. Esse sim, Jesus Cristo de Nazaré. Então ele vai arrebatar a noiva e o resto vai pegar fogo. Então veja bem, né? Imagine você, é o chefe, é o poder supremo maior abaixo de Deus aqui, das Forças Armadas e tudo mais. Você acha muito mesmo que as Forças Armadas vai contra o presidente, quando na verdade o presidente está sendo atacado pelo país interno? Sabe como é que as Forças Armadas iriam contra o presidente, contra o seu poder maior? Se porventura os generais o exército tivesse em guerra, né, com países estranhos, e o presidente fazendo de tudo para entregar o exército brasileiro e o povo brasileiro à escravidão, né, para os países externos. Aí sim, aí a inteligência do exército, né, aí teria ele como traidor, né? Aí sim, aí as Forças Armadas iria contra o próprio chefe nesse caso, porque ele não queria simplesmente aniquilar o inimigo externo, ele queria simplesmente aniquilar as Forças Armadas e a própria população ao seu comando. Então, neste caso, o exército viraria contra o presidente e aí sim, porque seria traidor da pátria. Então, neste caso aí sim, aí eles prenderiam ou matariam ou faziam alguma coisa contra esse governo corrupto que está aí. Mas veja bem, então veja só que nós vimos aí o tal do General Mourão, né, que só fica falando um monte de coisa aí que na verdade nada alivia pro povo, e ele é um general 5 estrelas, mas ele, por ter tanta estrela, o que ele pode fazer? Nada. Ele podia ir contra o próprio patrão dele, que ainda nada. Ele não pode. E o patrão dele resolveu exonerar ele e pronto. O que ele fez? Nada. Simplesmente nada. O que os outros generais fizeram? Nada. Ficaram tudo quietinho porque eles também podem ser exonerados. Então, quem manda no Exército, Marinha e Aeronáutica é o presidente da República. Qual é o papel das 3 Forças Armadas, né? Qual é o papel das Forças Armadas, né? Defender o presidente da República. Em caso de caos interno, é defender. Não está havendo um caos externo, uma guerra externa, ou de outro país contra o país aqui. Está havendo uma guerra interna. Então, imagine você é o patrão das 3 forças maiores armadas do Brasil, né? Aí vem a população toda para te matar. O que acontece? É lógico que ele vai usar a arma que ele tem contra o povo. Ele vai colocar o Exército, Marinha e Aeronáutica contra o povo. Isso aí é lei.
E a ONU, ela não vai de maneira nenhuma condenar o cara aí, que ele é satânico que for, pode ser o capeta que for, mas ele está usando as medidas protetivas dele dentro da lei, se você conhece muito bem. Você que é militar, você que é do exército, você que, né, conhece a autoridade, vocês sabem muito bem que eu não estou mentindo. Então veja bem, então esta é a razão. Vocês acham que não tem muitos delegados da Polícia Federal, delegado da Polícia Civil, vereadores, tem um monte aí de políticos, de pessoas que querem ver esse governo cair, que querem um Brasil melhor? Tem muitas autoridades de bem, tem muitas autoridades que realmente lutam e guerreiam pelo país. Entendeu? Mas, infelizmente, eles não podem ir contra o próprio patrão deles. É a mesma coisa, né? De você ser um policial militar ou ser um guarda municipal e ir contra o seu patrão, que é o prefeito, ser um policial militar e ir contra o governador, que é o seu patrão. E a mesma coisa, você já viu a polícia militar ir contra o governador? Ele é o poder maior, ele é o que manda nela. Então a polícia militar vai lá e rebela contra eles, né? Aí ele vai lá e pune, exclui, faz, acontece, penaliza, leva a corte, blá, 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 blá. Então, meu irmão, os militares, eles não são bobo não, eles já são instruídos. Quem poderia estar aqui instruindo vocês é essas pessoas aí que saíram por pouco tempo e falar, não adianta. Então, eu digo uma coisa, o que adianta as Forças Armadas intervir no Congresso? Só se haver um caos iminente, né, externamente, né, ou uma traição de pátria. Aí sim. Mas já somos todo mundo, nós somos traídos, olha só o que está acontecendo. Esse cara está fazendo a gente comer terra, tá fazendo a gente morrer de fome e tal, aquilo outro. Mas para as Forças Armadas, que conhecem aí também as leis, ainda não chegou na iminência disso. Então, ele é o patrão, né? Se esse presidente trair as Forças Armadas, se esse presidente trair a Marinha, a Aeronáutica, o Exército, né, entregar esta Forças Armadas para o país estrangeiro, ou seja, né, sacrificar, então ali, irmãos, ordem absurda não se cumpre. Então, neste caso aí, infelizmente, né, ou felizmente, aí esse traidor deverá sim ser punido ou executado, como diz a lei. Esta é a razão. Mas o povo queremos intervenção, meu querido. Vou te falar uma coisa. Com intervenção, sem intervenção, a nação, o mundo será escravo do anticristo. E outra, se este presidente aí, né, ele acionar a lei marcial, acabou a modomia de todo mundo, queremos intervenção, queremos isso, acabou a lei marcial. Quando a lei marcial, ela é decretada no país, que vai decretar que cedo ou agora, ou antes do arrebatamento ou depois, vai decretar, eu acredito que depois do arrebatamento, não existe nenhuma lei para tirar o presidente da república mais do poder, só a morte, primeiramente Deus, né? Nós não estamos aqui colocando a força divina, estamos colocando a força do homem aqui. Então não existe lei que vai tirar, ele é um presidente vitalício, que significa, agora ele se tornou um rei, né? Que na verdade só a morte pode tirar ele do poder. Então, quem vai comandar na lei marcial? O que é uma lei marcial? Né? Uma lei marcial é que caça todos os direitos civis, o meu, seu, sua casa, tudo que é os seus bens já não é mais seu, é confiscado pelo governo. Quem manda no país? Presidente e exército. E o que acontece se haver uma rebelião? Eles não têm nada de levar para ser juiz, para juiz julgar e tal, aquilo outro. Execução. Né? Quer dizer, dificilmente será uma prisão militar, não vai ser, porque se um soldado ele for respondido diante de você, porque sua lanterna do carro está quebrada, está funcionando beleza, ele vai lá e mete o cacetete e quebra, e ele diz, sua lanterna está quebrada, não, mas o senhor quebrou agora, eu não quebrei, então ele vai arrancar uma 0,40, dá na tua cabeça, ele vai responder o quê? Nada, ele é a lei, ele é o juiz, ele é o executor. Direitos civis são cassados. Você não tem mais direitos civis. Sua casa não é sua. O presidente, ele chega e fala, ó, vai lá na casa de João e Maria e coloca essa família aqui lá e põe João e Maria para fora. É isso que vai acontecer, certo? Então você não terá mais direito civil.
Você não terá mais a quem reclamar, você não terá mais PROCON, você não terá mais isso, aquilo outro, não terá direito de consumidor. Quer dizer, seus direitos. Ah, mas e as polícias militar, federal? Todas essas polícias serão cassadas, elas serão extintas. Não terão mais essas polícias. Eles não serão mais federais, não serão. Somente o exército e o presidente são chamados à lei marcial para escravizar mesmo. E isso aí vai acontecer. Cedo ou tarde vai acontecer. Então, preste bem atenção. Não aconteceu ainda porque não é o tempo. Mas o que eu quero dizer para você neste momento, que muitas pessoas estão aí, né, procurando intervenção, o exército intervir, né? Quero dizer uma coisa para você, não haverá intervenção a favor do povo. Se isso haver, vai ser contra o povo. Veja bem, que muitos aí estão enganados que o exército estava na rua, que o exército, ele não mexeu com a gente. Meu irmão, se o Temer mandar quebrar o pau, o exército não vai pensar duas vezes. Ele vai ter que obedecer. Não pode se contrariar uma ordem do presidente da República. Você não está entendendo. Isso aí os próprios militares, você que tem família militar, vocês sabem muito bem. Pergunte para eles. Então, como você pode ir contra a força maior? Como aquele pequenininho vai contra a força maior? Eles já são instruídos assim, eles têm que obedecer e pronto, né? Mesmo eles não querendo, eles têm, se eles não quiserem, eles são traidores. E eles sofreram a penalidade. Qual soldado quer enfrentar isso? Vocês acham que esses soldados que estão aí estão satisfeitos com esse país? Eles também têm famílias, eles também têm parentes, eles também têm filhos, eles sofrem também com isso, porque além de eles serem soldados, eles são brasileiros e eles têm sangue, né, oliva, né? Eles têm sangue verde e amarelo, digamos aí. Quem está me entendendo? Você está me entendendo, você que está me escutando, né? Então veja bem, eles sim, até eu suponhamos que se eu tivesse enganjado no exército, ou fosse algum, e eu estivesse cuspindo marimbondo com este governo, insatisfeito com este governo, eu não poderia fazer nada. Se eu fizesse, muitas vezes aí a pessoa entra na frente, depois todo mundo está apoiando, quando vê que o bicho está pegando, deixa ele sozinho. Por isso que muitos generais não entram nisso, né, irmãos? Então, veja bem, que eu estou aqui mostrando para vocês que não adianta, né, pedir intervenção militar. Não adianta. Você pedindo ou não, vai haver. Mas lembre bem, não vai haver para defender povo nenhum. Certo? Todo poder emana do povo, mas é para eleger presidente, não intervenção militar, né? Então veja bem que as pessoas devem parar para ler, né? A internet aí, irmão, né? Tá cheio da Constituição brasileira de todos os países. Você fica aí no zap falando que não quer, aí depois vai pra rua apitar alguma coisa que na verdade, porque eles seguem, por mais que seja, eles seguem o que está escrito aí, né? Qual é o soldado que vai querer enfrentar uma corte marcial? Por desobedecer uma ordem superior? É claro que é óbvio, existe no Código Militar que ordem absurda não se cumpre. Mas qual é a ordem absurda do presidente? Mandar descer o porrete no povo? Não importa. Você entendeu? Se o povo está indo contra o seu patrão, por exemplo, é a mesma coisa. Se alguém está indo contra sua mãe, seu pai e sua família, e você tem um poder de fogo na tua mão, você vai usar contra quem? Contra a tua família ou contra o povo que está indo contra os seus familiares? Entendeu? Assim também, eles estão defendendo o seu presidente, infelizmente. O mundo está assim, o país está na ruína, tá. A desgraça está instalada no Brasil, tá. Vai piorar? Vai. A oração vai mudar esse país? Não, não vai. Mas a oração pode tudo em seus efeitos, pastor? Pode. Pode sim salvar a pessoa quando ela está no último suspiro. Pode sim salvar a pessoa das drogas, da prostituição. Pode sim, mas não pode impedir uma revelação já dada em Apocalipse e em Mateus 24, você entendeu? Que vem divinamente. Ninguém pode apagar e nem burlar o que Deus, o que o Espírito Santo revelou. Vai acontecer e nada vai melhorar, vai piorar. A fome vai estar lá? Vai, né? Quem pode impedir um país de tremer? Quem pode impedir um terremoto, um tsunami? Ninguém. Nenhuma potência mundial e nenhuma tecnologia pode impedir o que o nosso Deus, o que o nosso Rei Supremo, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, ele já disse que vai haver.
Então, o que nós cristãos, principalmente brasileiros, temos que fazer? Estarmos preparados para sermos arrebatados, para não passarmos pela grande tribulação. Esta é minha palavra que eu estou dizendo aqui, sentindo no coração, dentro da palavra de Deus para vocês, porque não haverá. Então, eu quero dizer por que as Forças Armadas não é bom ela intervir e ela não vai intervir. Por quê? Porque é o seguinte... O povo quer que as Forças Armadas vá contra o presidente, porque está sendo oprimido. Nós estamos sendo oprimidos. É verdade. Mas o presidente vai continuar nos oprimindo e as Forças Armadas vão estar a favor deles. Por quê? Vamos ler um pedacinho aqui para você ver. Ó. Forças Armadas e Estado-Maior Conjunto. Veja bem. Né? O instrumento militar responsável pela defesa do Brasil é constituído pelas Forças Armadas, composta pela Marinha do Brasil, pelo Exército Brasileiro e pela Força Aérea Brasileira. As instituições nacional permanentes e regulares, né? Organizados sob a egíde de hierarquia. Sabe o que é isso aqui, irmão? Hierarquia e da disciplina. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é código militar que eles respeitam até na morte. Não adianta, vamos sair da hierarquia, vamos mostrar... Meu irmão, eles não podem jogar o fuzil fora e se tornar um cidadão civil comum para entrar nessa guerra, não. Eles têm que defender o que eles jurou. Né? Eles estão lá para defender. Eu não estou aqui defendendo exército, não estou aqui defendendo marinha nem nada, não. Eu acredito que eles deveriam sim consertar esse país, mas infelizmente eles não podem. Estou dizendo que não vai haver. É só isso que eu estou dizendo. Eu estou vivendo o mesmo caos que você. Estou sim, com certeza. O povo brasileiro está sendo massacrado. Mas quero dizer que não pense em você que as Forças Armadas estão a favor de nós aqui. Quem tá não, viu? Não adianta não. Se for para eles matarem a nossa família e poupar o presidente, eles vão fazer. Não importa. Eu só estou passando para você o que é verdadeiramente. Então, hierarquia e da disciplina. E as Forças Armadas atuam sob a autoridade suprema, olha aqui, irmão, do presidente da República. Tá aqui, ó. Sobre a autoridade suprema do presidente da República, seu comandante em chefe. Você entendeu? Você entendeu aí? Olha aqui, ó. Sobre as autoridades, as Forças Armadas atuam sob a autoridade do presidente da República, seu comandante em chefe. Você acha mesmo que o pedido que vocês, né, que nós brasileiros aqui, né, povo comum, pedindo ao exército, vamos lá, por que eles não obedeceram? Porque eles não têm ordem para obedecer o nosso pedido. Mas todo o poder emana do povo. E daí? Emana do povo, mas você não tira as forças. Eu duvido que você tire as Forças Armadas do poder. Não tira. Elas são Forças Armadas insolúveis. Ela não pode dissolver, né? Terão as Forças Armadas. Então ela não pode sair, né, de cena. Então veja bem aqui, ó. Suas são funções das instituições militares assegurar a integridade do território nacional. Veja bem. A integridade são funções do Exército, Marinha e Aeronáutica assegurar, né? Isto aí, quando se há uma guerra externa, viu, irmão? Externa. E se há também agora uma guerra interna, são também funções dele. Está havendo o quê? Uma guerra interna, não é externa. Defender os interesses e os recursos naturais. Quando, né, os países de fora vêm querer tomar os nossos recursos naturais, na verdade, industriais e tecnológicos brasileiros. Proteger os cidadãos e os bens do país. Garantir a soberania da nação. Mas isto aqui, irmão, é quando não se trata em uma guerra contra o próprio presidente, né? Contra o próprio patrão. Pode o índio contra o seu próprio cacique? Pode os índios ir contra o seu próprio chefe? Não pode, né? Então, a tribo tem um chefe e a tribo deve obedecer ao seu chefe. Eu estou aqui mostrando para vocês o porquê que não haverá intervenção militar a favor do povo. Haverá, sim, uma intervenção militar para ir contra o povo e o mundo, que na verdade é a intervenção globalista, que é do anticristo, certo? Então esse sim, esse vai haver. Querendo você ou não intervenção, vai haver, mas não a favor do povo, né? O povo será escravizado por essa profecia que a Bíblia diz. Então veja bem, também é missão das Forças Armadas a garantia dos poderes constitucionais constituídos e por iniciativa deste atuar na garantia da ordem e da lei.
Então veja bem, foi o que o Temer aí chegou e acionou as Forças Armadas para, né, colocar a garantia da lei e da ordem, não é verdade? E aí, né, veja bem que as Forças Armadas foi para as estradas, né, e foi fazer o quê? Foi estar do lado dos caminhoneiros, foi estar do lado do povo brasileiro? Não, embora eles tenham esse desejo, embora o coração deles tenha esse desejo, mas eles têm que cumprir ordem. Foi lá tirar os caminhoneiros, né? Foi lá fazer. E o presidente, o Temer, fazendo o que quer, multando as empresas, multando os caminhoneiros. Cadê? Que resultado deu? Hã? Porque se fosse assim, então teria prendido, né, esse comandante geral das Forças Armadas, não é verdade? Que é o presidente supremo aí. Então veja bem, então nessa razão, para em espaço e tempo delimitados, preservar o exercício da soberania do Estado e a indissolubilidade da Federação. As Forças Armadas atuam sob a direção superior do Ministro da Defesa, que também são farinha, laranja podre do mesmo saco, que tem a incumbência de orientar, supervisionar e coordenar as atividades desenvolvidas por essas instituições. Em ação conjunta, atuam sob a coordenação do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, a EMCFA, órgão responsável pelo assessoramento do Ministro da Defesa em operação e exercícios militares conjuntos na atuação de forças nacionais em operação de paz. Não tem paz, né? Cabe, coordenar programas de interoperabilidade entre as forças singulares, a fim de otimizar os meios militares na defesa do país, na segurança de fronteiras e operações humanitárias de resgate. Cada um dos 3 comandos militares desempenha funções específicas na defesa da integridade territorial e dos interesses da nação. Bom, então veja bem, Marinha, Exército, Aeronáutica, Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Então veja bem, então tá aqui. Então estou mostrando para vocês aqui, né, que não adianta ficar aí, né, resmoendo, vamos pedir a Forças Armadas intervenção. Irmão, intervenção não adianta. Agora, o que adianta, pastor? Bom, as diretas já, de uma forma ou de outra, você vai tirar o calango de lá, vai colocar a lagartixa. Tudo da mesma raça. De uma forma ou de outra, não há melhora neste país. Mas nós temos que melhorar, porque vai piorar. Sabe, quer melhorar a sua vida? Quer melhorar a sua vida? Entregue a tua vida para Jesus. Entregue a Ele. Deixa o pecado, abandone as vaidades, porque o arrebatamento vem aí. Aí sim nós vamos para um governo justo, que lá não terá greve, lá não terá insatisfação, né? Nós seremos amparados, comeremos, beberemos na mesa do rei, não pagaremos água, luz, não pagaremos para comer, não teremos aí importunação nenhuma, não perderemos nossa casa de graça. Então é isto. Quer morar no céu? Abandone o pecado. A única forma de você conseguir vencer é você entregando a tua vida para Jesus, tá certo? Entrega a tua vida para Jesus. Pastor, por que você está fazendo esse vídeo? Estou fazendo esse vídeo mostrando para a população brasileira que está pedindo a intervenção do Exército. Então estou te falando para vocês o porquê que o Exército não vai intervir. E porque se ele intervir, não vai intervir pelo povo, mas vai intervir contra o povo. Isso é que eu estou falando. Eu tive uma visão que o Exército, ele prendia toda a água no Brasil. Isto já era o governo do anticristo, né? E o movimento, né, dos homossexuais mandava matar os cristãos. É o que eu tive uma visão. Quero dizer que eu tive uma visão e eu tenho aqui contando. Então, o que eu quero dizer para vocês, né, é que vai piorar, não vai melhorar. Não adianta você pensar que vai melhorar. Mas a solução, o Exército... Eu te pergunto uma coisa. Vamos supor que fosse da maneira que nós pensávamos. Não, vamos pedir o Exército para que intervém lá, arranque essa podridão, né? Prenda todo mundo do Congresso, do STF, do Senado, da Câmara. Prenda todo mundo lá. Tá bom. Agora sim. Aí o Exército agora ele começa a fazer a mesma coisa, ou pior, que os governantes atuais estão lá. Né? Que agora é direito de Constituição, que nós temos o direito aí de escolher. Segundo a informação, tem vídeo aí,
no YouTube, mostrando que a presidente do STF, ela pôs em debate, né, excluir, acabar com o presidencialismo e colocar aí o parlamentarismo. Eu acho que é isso. Quer dizer que o parlamentarismo significa que o povo tira o direito do povo votar e escolher os seus governantes. É eles mesmos que vão escolher quem eles quiserem e coloca lá para ser o presidente. Veja que vai piorar. Então veja bem, se o exército então entrar e tomar o poder, como é que fica a situação? Aí vamos supor que 2 meses, 3 meses, beleza, todo mundo está satisfeito, 4 meses, aí de repente o negócio começa a explodir, aí começa a entrar aí a restrição, a matar a revelia e tal, aquilo outro, aí de repente o Brasil está insatisfeito e aí começa outra revolução, o povo pedindo para o exército sair, aí clama a ONU para tirar o exército, a ONU vai tirar? Não, a ONU é que provocou isso lá. Então, o exército tira os políticos. E quem tirará o exército? Este é o problema, irmão. Vocês estão buscando uma maldição para a sua própria nação. É isso que o diabo espera, que você clame por escravidão. E o que acontece? A pessoa clamando por escravidão, Deus permite, porque da boca se profetiza bênção e maldição. E o diabo não tem, e o diabo vai ter suas defesas para dizer tão assim, porque eles clamaram ao Senhor e eles quiseram isso. Então veja bem, irmão, que nós temos que orar para Jesus salvar o Brasil. Porque melhorar não vai não. Melhorar o Brasil, melhorar os países não vai não. Não adianta, não é porque eu quero sim que todos vivam em paz, quero que esse Brasil melhorasse. Gostaria, nós queremos o melhor. Estamos satisfeitos em ir numa bomba de gasolina e pagar quase R$10 o litro de gasolina? Estamos satisfeitos de comprar aí, né, um pacote de arroz por quase R$20? Uma carne aí de 1 quilo de 25, 30 reais, estamos satisfeitos com isso? Não, não estamos satisfeitos, né? Não estamos satisfeitos de pegarmos o seu salário mínimo, né? Que não dá para comprar nada, ir lá e voltar trazendo esse salário mínimo em 2 sacolinhas de plástico na sua mão. Estamos satisfeitos? Não estamos. Não estamos. Vai piorar. Vai piorar, não adianta. A fome virá sobre esse país, a sede virá sobre esse país. Vocês podem ter certeza que não é só nesse país, no Brasil e no mundo inteiro. Mas isso aí, irmão, é bíblico. Não há como revogar a palavra de Deus. Não há como evitar. Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, não vai adiantar. A única forma de você não ser autodestruído nessa situação agora, antes do arrebatamento, é o arrebatamento, que você tem a prioridade para subir. Você imagina, se agora antes do arrebatamento você está aí, né, nesse sofrimento, nós estamos vendo essa situação, imagina depois que haver o arrebatamento, que aí o caos será triplicado ou quintuplicado mais. Será pior ainda, irmão. Será muito mais pior. Então estou aqui passando para vocês, né, porque, na verdade, não é vantagem. Não haverá intervenção militar. E não é vantagem haver uma intervenção militar convocada pelo povo. Porque se vocês convocam isso, vocês estão buscando a alta maldição. Mas muitas pessoas aí, né, que estão no YouTube, eles querem intervenção militar. Mas eles também não querendo mais, vai haver intervenção militar. De uma forma ou de outra, vai haver. Isso te garanto que vai haver. E o nome dessa intervenção se mudará. Será chamada Forças Armadas Global ou Polícias Globais. Alguma coisa. Vai ser comandado por um só governo, que é o governo do anticristo. E estas Forças Armadas, né, que ficarem aqui na Terra depois do arrebatamento, certo? Que elas agora, elas não renunciaram, os soldados que não renunciaram, não abandonaram na época, eles serão então, eles darão seus corpos e terão suas marcas 666 nas suas testas, nas suas mãos, e se curvarão diante do anticristo. Então, quando eles assim aceitarem a marca da besta, o que vai acontecer? Milhares de demônios sairão do inferno e entrarão nesses corpos, e eles vão olhar para vocês não como seres humanos, mas como objetos odiados, como pessoas que verdadeiramente são odiados porque têm mais semelhança de Deus. Então eles vão levá-los para serem maltratados, torturados, violentados e vice-versa.
Preste bem atenção no que eu estou falando. O arrebatamento vem aí. Muitas pessoas estão brincando de ser crente. Eles não querem abandonar o pecado. Não adianta você com o pecado não vai entrar no reino de Deus. Você com o pecado você não vai ser arrebatado. Não adianta esses pastores falar para você que esse negócio aí dessa vaidade de brinco, anel, pulseira, calça, esses trem aí, né, futebol e tal, que isso aí não vai condenar ninguém. Não adianta que eles são mentirosos. Eles já foram criados no inferno para desgraçar a tua vida, para chegar e satanizar a tua mente e colocar um bloqueio que o Espírito Santo de Deus não venha te convencer na tua vida para que você possa renunciar ao pecado e ir para a glória. Eu quero te dizer para você que o arrebatamento vem aí. O que vai impedir você passar essa calamidade do que vai passar agora depois do arrebatamento é você subindo no arrebatamento. Mas se você ficar para trás, você tem mais uma oportunidade, sabe por quê? Porque além de ter as duas testemunhas para pregar para você aí, mesmo televisionada, e além de ter o anjo lá de Apocalipse, do capítulo 14, que vai evangelizar o mundo inteiro nos 4 cantos, então você terá mais uma oportunidade de chegar e não aceitar o nome da besta, e não negar a Jesus. Então esta é a razão. Então aí você vai sofrer pior do que você está vendo. Você ainda encontra alguma coisa para comer. Mas na época da grande tribulação, eu te pergunto, você pode ter milhões de dólares, mas se você negou o anticristo, se você não quer o anticristo e quer Jesus, seu dinheiro não vai valer nada, porque você não vai comprar, não vai comer, não vai vender, e você vai viver do lixo, e quando eles te capturarem achando alguma coisa no lixo, eles vão te levar para ser torturados e mortos. De uma forma ou de outra, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Não, aliás, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Na verdade vai ser assim, se correr o anticristo pega, e se ficar o anticristo mata, destrói e devora. Essa é a razão. Quem está me entendendo? Você está me entendendo, irmão? Ah, pastor, poxa, o senhor está sendo negativo? Não, irmãos, eu quero o melhor para o nosso país, mas não há melhora no tempo da grande tribulação. Não há melhora nos inícios das dores de parto. Não há melhora no momento que o Espírito Santo de Deus tem apressadamente falado que haveria falsos profetas, anticristo, que a fome, a guerra, a peste iria vir sobre este mundo, e muitos às vezes não têm acreditado. Nós estamos vivendo esta época e vai piorar. Lembre de mim, vai piorar. E você que não dá crédito, que me chama de louco, de doido, de falso profeta, não tem problema. Eu até aconselharia você a baixar esse vídeo para depois você lembrar desse falso profeta, que você vai procurar ele não vai estar aqui, ele vai estar na glória do rei, com a noiva, comendo 7 anos, né, diante da mesa do Cordeiro, e nós vamos estar lá evitadamente dessas tribulações que aqui vocês vão passar. Então, voltando a dizer, meu irmão, é isto que eu estou dizendo para vocês, né? Pedir as Forças Armadas para que intervenha, não adianta. As Forças Armadas vai contra o próprio governo. Se as Forças Armadas não intervir, não se interveio ainda, por causa, eles ainda não consideram que o Temer, né, traiu a pátria. Para eles não. Para nós, o Temer já traiu, já deveria. Não é só o Temer. Hoje você está, antigamente era Dilma, era o Lula e tal, aquilo outro, agora é o Temer. Qualquer presidente que vai se colocar ali, irmão, o brasileiro vai sempre estar insatisfeito ali por causa das falcatruas deles e não vai resolver problema, certo? Não adianta você pensar que qualquer presidente que vai tomar a frente lá vai chegar e vai melhorar esse país, não vai não. E lembre bem, Deus não tem nenhum presidente para pôr no Brasil, nem para pôr no mundo inteiro, ele não tem nenhum, né? Nenhum, porque ainda que tiver um homem de Deus ainda que vocês elegeram hoje ele aí, é porque Deus permitiu ele ser presidente lá, mas sabe Deus que ele iria se corromper, iria passar para o lado do anticristo. Então não tem nenhum. Não pensa você que esse país vai melhorar com Bolsonaro, com fulano de tal, com ciclano. Todo mundo está sendo enganado. Eu particularmente não voto em ninguém. Eu anulo, né? Eu anulo. Segundo o vídeo que tem aí, né? Anular é só digitar 0000. Não é pôr em branco não, que diz que volta. Mais uma coisa. Mas de uma forma ou de outra, existe também, segundo o que a gente tem visto aí, que mesmo que você não vote, suponhamos que o Tião Cachorro, ele candidatou a presidente. Você não quer o Tião Cachorro lá de forma nenhuma, certo? Aí o Tião Cachorro mais o Tião Galinha, eles estão concorrendo à presidência.
Aí o Tião Cachorro tem 2 votos. Tem um voto dele e o voto da esposa. E o Tião Galinha tem um voto, que é só o voto dele. Quem vai ganhar? O Tião Cachorro, que tem 2 votos. É por ganho maior, irmão. Você entendeu? Então, de uma forma ou de outra, se correr, né, o anticristo pega. Se ficar, o anticristo devora. É assim. Entendeu? Então a Constituição é clara, né? Você pode ver aí no STF aí que é quando há uma votação, né, por causa de um que ganhou, um a mais, 5 votou não e 6 votou sim, o 6 prevalece. Então, irmãos, nós estamos vivendo o caos do fim dos tempos, certo? Nós estamos vivendo o caos do fim dos tempos. Por quê? Se nós estamos vivendo o caos dos fim dos tempos, é o momento de nós só erguer a cabeça e olhar para cima, porque virá nossa redenção. O arrebatamento vem aí. Uma coisa eu te afirmo 100%, né? Que se não haver o arrebatamento na nossa geração, certo? A partir de 14 de maio de 2019, nossa geração terminou. É a nova geração que nós vamos entrar. Porque Israel faz 71 anos e a geração dura 70 anos. Então começou nova geração. Aí Jesus só vem após 70 anos, no final de 70 anos? Será que é isso que você espera? Eu não acredito nisso. Eu acredito que Jesus ainda vem nesses 70 anos de Israel, antes de virar para 71. Eu acredito. E eu estou esperando, né? E se não acontecer, esperarei, né, o resto da minha vida. Porque eu não abro mão de ir para Nova Jerusalém. Eu não abro mão de ir para a Cidade Santa. Eu fui comprado, lavado e remido e tenho sofrido tudo isso aqui. Eu não tenho me entregado ao anticristo, não tenho me entregado aos desejos da carne, não tenho me entregado ao ouro e à prata deste mundo. Eu tenho pregado a verdade, eu tenho vivido aqui pela fé. Eu como quando Deus manda, né? Deus tem usado muitas pessoas para me ajudar aqui, né? E essas pessoas aqui é o suficiente que ainda ajuda a gente com muito sacrifício. Eu poderia estar abrindo a minha porta da igreja e apacentando as pessoas no pecado e tudo mais, e ser esses homens aí que andam de helicóptero, de jato, de avião, de navio, que tem frotas, que tem exército fazendo guarnição deles. Mas do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma, né, irmãos? Do que adianta? Não adianta nada. Não adianta nada disso. Não vai adiantar. Eu prefiro, irmão, morrer aqui de fome. Eu prefiro morrer aqui, entendeu? Matado pelo amor de Cristo e ir para o céu, do que eu ganhar o mundo inteiro e ir para o inferno. Eu prefiro apacentar cadeiras vazias com a minha família ali, 1, 2, 3 pessoas ali que querem entrar no reino de Deus. Eu prefiro até mesmo viver de doação, de quilinho, de pessoas tendo piedade, levando cesta básica para mim, do que pregar a verdade e levar as pessoas para o céu, do que ir para o inferno com ouro e prata. Eu prefiro ser fiel a Deus do que trair. Não me venda, minha alma já é comprada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E Jesus me chamou, foi para isso. Deus acreditou e confiou no Filho dele nessa terra. E ele foi até o fim, não negou o Pai. Assim também Jesus nos espera não negar a ele. Não é comida, não é ouro, não é prata, não é água que vai nos fazer render aos nossos inimigos. Nada nos afastará do amor de Cristo, nada nos fará negar o amor de Cristo. Nós temos que estar permanecendo na presença de Deus. Você muitas das vezes está aí clamando: olha, a fome pode matar a carne, mas não pode matar o espírito. A sede pode matar a carne, mas não pode matar o espírito. Agora temei a Deus, que tem poder de matar a carne e lançar o espírito no inferno. Esse que nós devemos temer. Então não devemos nos vender por nada, nem por água, nem por comida, nem por gasolina, nem brigar com nossos irmãos por causa disso ou aquilo. Nós temos que estar unidos. Se você, né, ama ao Senhor, se tem um prato de comida, divida com eles, divida com aqueles também. Se acabou a comida, morremos junto, mas morremos glorificando e exaltando o nome do Senhor. É assim que o cristão, o verdadeiro cristão, tem que entender. É assim que o verdadeiro cristão tem que fazer. É assim que nós temos que olhar com amor para o nosso próximo. Porque a comida alimenta a carne. A comida física alimenta a carne, a espiritual alimenta o espírito. Se nós estamos bem alimentados no espírito, a carne pode perecer, mas o espírito vai para a glória. É desta forma que nós temos que viver. Nós cristãos, servos do Senhor Deus Altíssimo, nós temos que estar unidos, não divididos. Porém, temos que estar afastados daqueles que são contra a palavra de Deus, contra as doutrinas, os ensinamentos. Nós temos que repudiar os filhos das bestas que estão em nossos meios.
Nós temos que abandonar o pecado. Nós temos que contestar contra o pecado, assim como o Brasil está contestando contra essa falcatrua, contra essa roubalheira. Nós temos que contestar também contra o pecado que tem entrado dentro das igrejas, contra a vaidade, contra a lascívia, contra a mentira, contra a pornografia. Nós temos que protestar contra a idolatria, pois a igreja hoje do Senhor, hoje, ela virou verdadeiramente uma Babilônia católica. Hoje você vai na igreja, você não ouve mais a palavra de Deus, não é o nome de Jesus que salva mais ninguém, e não é o nome de Jesus que cura mais ninguém. O que cura as pessoas agora é um tijolinho, é uma fralda. O que cura as pessoas agora é um cajado, é uma vassoura. O que cura as pessoas agora é um sal grosso. O que cura as pessoas agora é uma rosa ungida. O que cura as pessoas agora é uma camisa de bode com sangue, um chapéu de couro de boiadeiro. É isso que cura as pessoas. Então hoje as pessoas estão aterrissadas na idolatria. Ei, tira a venda dos seus olhos, venha conosco marchar para o céu, venha conosco repudiar todo o pecado, toda a vaidade, venha conosco acabar com o satanismo de dentro das nossas casas, de dentro dos nossos lares, de dentro dos nossos casamentos, de dentro das nossas igrejas. Venha conosco agora expulsar os demônios em nome de Jesus, pois o Senhor Jesus ainda pode e tem poder nessa terra para quebrar as forças do mal, para expulsar demônio, para curar seu filho, para salvar, libertar. Jesus ainda vive, Jesus ainda está aqui, o arrebatamento ainda não aconteceu, o Espírito Santo de Deus ainda está aqui, Jesus vive eternamente. Enquanto você está aí preocupando com a intervenção para te escravizar mais ainda, se com os políticos está ruim, se com os políticos nós somos escravizados, você imagina com quem tem poder com as armas na mão. Por que esse governo corrupto anterior aí desarmou a população? Justamente para que a população não tivesse defesa contra quem tem as armas. A mesma coisa eu digo, quem é o milionário dessa terra? Quem vai controlar o globo terrestre? Aquele que vai ter na sua mão a comida e a água. Lembra da passagem do Egito? Só no Egito tinha água e comida, só no Egito tinha alimento, e o povo venderam todos os seus pertences para o Egito e entregaram, aceitando a proposta do Egito. Por final das contas, entregaram suas próprias almas, seus próprios corpos para serem escravizados lá no Egito, porque não tinha comida, não tinha bebida, não tinha nada. Isso vai se repetir muito breve neste país, neste mundo. O anticristo já está instalando o seu caos. O anticristo está aí pondo seus problemas para depois do arrebatamento, que vai estar um caos muito grande, vai ter muitos acidentes, muitos aviões vão cair, muitos barcos, navios vão acabar, né? Vão se explodir. Pois é, meu irmão. É isso que eu estou falando. Sabe o que o diabo faz? Tá vindo aí a Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo é para o quê? É para enquanto os homens, os senhores dessa terra vai tramando aqui contra a população mundial, né? As pessoas estão lá intertidas na Copa do Mundo, né? Quando acabar a Copa do Mundo, vocês vão ver o que desgraça que vai estar acontecendo neste Brasil e neste mundo se nós ainda estivermos aqui, né, não tivermos sido arrebatados ainda. Isso aí é tudo para o quê? Para aliviar, entendeu? Para aliviar a tensão do povo. Aí o povo para, é como muitos aí falam assim, o Brasil vai parar, o mundo vai parar, vai mesmo. Vai parar para ver essa tal de lixo de Copa, né? Criado pelo satanismo para enganar o povo. Enquanto você está focando os seus olhos nessas pestilências, nessas maldição de Copa, de futebol, disso, aquilo, outro, o diabo está trabalhando para destruir a tua vida, teu lar, tua casa, teu país. Eu quero dizer para vocês, cristão, não vá para esse lixo, não ligue as suas televisões, tire essa casa do diabo dentro da tua casa. O diabo está te escravizando, está te distanciando você da presença de Deus e você não acredita. Isso só uma distração enquanto eles vão fazer a desgraça. Quando acabar essa pestilência dessa Copa aí vocês vão ver o que vai acontecer. Já aprovaram lei contra você, contra mim, contra todos. E vocês vão falar, meu Deus, o que é isso? Para você ver, enquanto estava a greve dos caminhões aí, vocês viram? A Câmara lá, os senadores estavam tudo lá, aprovando lá, 792 mil para reformar uma basílica muçulmana. Veja só que nosso país nem condições tem, e eles estavam dando dinheiro para os nossos inimigos. Infelizmente, é isto. Inimigos dos cristãos, infelizmente. Infelizmente. Então eu digo isso para você, meu amado. Você que está pedindo as Forças Armadas aí, você já sabe que não adianta você pedir que as Forças Armadas venham entrar. Não adianta você pedir que as Forças Armadas elas venham tomar o país. Não adianta.
As Forças Armadas do Brasil, constituída pela Marinha, Exército e a Força Aérea, instituições nacionais permanentes e regulares que têm como missão constitucional zelar pela defesa da pátria. Isso, zelar pela defesa da pátria, quando a pátria é atacada exteriormente, por países externos, pela garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa desta lei e da ordem. Como o Brasil adota o serviço militar obrigatório, sua força militar é uma das maiores, né, do mundo, com efetivo calculado em 1.600.000 homens em idade de reservistas por ano. Então veja bem, quem é o patrão? Essas Forças Armadas, ela é subordinada ao presidente da República. As Forças Armadas, ela só ouve o presidente da República. O clamor do povo não vai fazer diferença nenhuma para eles. Eles não podem, embora mesmo que queiram, eles não podem. Certo? Aí o povo brasileiro vai e revolta contra o presidente e ainda fica clamando as Forças Armadas para ir lá também revoltar. Vocês acham que eles farão isso? Eles não vão como contra o comandante supremo, não. Veja quem. O comandante supremo das Forças Armadas é o presidente da República, tá vendo aqui? Olha aqui. Veja que o comandante supremo das Forças Armadas é o presidente da República. Você acha mesmo que as Forças Armadas vão contra o presidente por causa que o povo brasileiro está pedindo? Se você, eu não, mas se o povo colocou esses corruptos no poder, entregaram o poder para eles governar, e é por isso que eles estão escravizando o país, eles estão roubando do povo, eles estão fazendo o que eles querem. Sabe por quê? Porque eles têm as Forças Armadas a favor deles. Quando a briga interna, irmão, quando a briga interna, as forças contra principalmente o governo, se o governo não tivesse envolvido e tivesse uma briga interna, né, entre nós aqui, brasileiros, aí o presidente ia lá e ia mandar apaziguar. Mas quando a briga é contra o presidente e nós queremos que as Forças Armadas vá lá e tire e varra esses três poderes, eles nunca vão fazer isso, irmão. Vocês viram? Se as Forças Armadas, na verdade, pudessem fazer alguma coisa pelo povo brasileiro, eles não iam lá cercar o palácio lá do Planalto lá, para defender os governantes, o presidente. Você acha que se eu sou o poder supremo, o governador geral das Forças Armadas, eu dou ordem, elas têm que cumprir. Se eu mandar quebrar o pau no povo brasileiro, todos têm que quebrar. E daí? Vocês estão pensando o quê? Mas vamos clamar a ONUs. Que ONUs? É eles mesmos que estão causando tudo isso. Eles mesmos. Veja que a ONU já soltou uma nota aí querendo que o Brasil libere as drogas. Vocês não sabem o que está acontecendo. Bom, irmãos, eu vou parar por aqui, já tem uma hora de coisa aqui, mas eu vou dizer para vocês por que as Forças Armadas, elas não é bom para a intervenção para o povo brasileiro. Em primeiro lugar, que elas não vão ouvir, não vão intervir. Certo? Porque o presidente da República é justamente o patrão das Forças Armadas. Segundo, como mudar o país? Votando de novo. Todos que vocês votarem, o que o anticristo faz? O anticristo é o seguinte: todo mundo está contra o governo do Temer, da Dilma e tal, não é isso? Aí o que ele faz? Vamos pegar uma pessoa, né? Vamos criar um vilão e vamos criar um super-herói. Então eles criaram aí um super-herói chamado aí Bolsonaro e outros, né? Aí o que acontece? Você vê que esse super-herói começa a bombardear o governo atual. Aí você vai ficar do lado dele, não é verdade? Porque você não está satisfeito com o governo atual. Mas eles também são um vilão. Então, são farinha do mesmo saco. Hoje defendem o povo porque não estão no poder supremo. Amanhã eles escravizam o povo. Lembra o que eu estou dizendo, tá bom? Então, no meu caso, eu voto nulo. Agora, só que tem um detalhe, né, irmão? Votar nulo também, você vai eleger alguém. De uma forma ou de outra, né? Os Illuminatis, os senhores do mundo, eles criaram essa constituição do mundo inteiro. É justamente para, se o povo correr, o anticristo pega. Né? E se ficar, o anticristo destrói. Então, de uma forma ou de outra, só nos resta uma saída. Para onde? Para o céu, para a glória, o arrebatamento. O arrebatamento vem aí e não vai haver aí agora nenhuma intervenção de Forças Armadas, porque eles não vão contra o seu próprio governo. Você acha mesmo que um governo que é o chefe das Forças Armadas vai chegar e vai aceitar que as Forças Armadas venham cá tirar ele? As Forças Armadas só tiram este presidente corrupto que está aí, né, esse governo corrupto, se porventura ele
entregar o nosso país externamente. É claro que eles já venderam muita coisa do nosso país para fora, mas, por exemplo, num caos de guerra externa, né? Aí ele fazer uma emboscada aqui, né, para fazer com que o povo do exército externo de outros países consiga dominar o exército daqui. Aí os comandantes descobrem, os generais, aí sim, aí os generais vai, se reúnem e prendem ele. Aí é traição à pátria. Aí é traição à própria Forças Armadas, porque aí ele está entregando, né, os homens para ser escravo, o Brasil para ser escravo. Mas neste caso não existe isso, né, irmão? Esta é a razão, vocês têm que entender muito bem. Estude a Constituição, estude a lei, para que você não fique aí falando asneira. Então tem muito vídeo aí falando aí que vai haver intervenção, pedindo intervenção. Vai ter sim uma intervenção. A intervenção que tem é as Forças Armadas quebrando o pau no povo e defendendo o presidente. E depois do arrebatamento, as Forças Armadas global vai assumir os países do mundo inteiro. Maranata, ora vem Senhor Jesus, e é isto aí que eu digo. Até mais.